Muito bem, gente. O que nós vamos conversar hoje, basicamente, é sobre o que nós podemos fazer ou que informações nós temos ou não temos e que termina complicando um pouquinho a nossa saúde. Que informações nós não temos e que, se nós tivéssemos, talvez nós caminhássemos por um caminho que nos levasse a uma saúde mais plena. Fica claro que, devido a essa quantidade enorme de doença que nós estamos vendo ultimamente, mas na verdade não é ultimamente, nos últimos 20, 30, 40 anos, o índice alarmante de diabetes, de hipertensão, de doença cardiovascular, de obesidade, o índice alarmante de Alzheimer, Parkinson, doenças neurológicas, doenças autoimunes, tiroidites e câncer. Gente, por que isso vem acontecendo de maneira tão abrupta nos últimos 40 anos? Por que cresceu de maneira tão desordenada essas doenças assim no nosso meio? Essas perguntas que a gente tem que fazer. Por que nós temos uma farmácia em cada canto hoje, em cada rua, em cada esquina, nós temos uma farmácia? Por que nós estamos adoecendo tanto? Por que nós estamos tendo tanta epidemia? Veio Zika, veio dengue, veio chikungunya, veio gripe, vem gripe todo ano, veio agora a Covid e várias cepas de Covid. Então, porque nós estamos ficando, cada dia que passa, mais doentes? Essa é a pergunta que não quer se calar. E talvez, esclarecendo essas coisas que a gente vai conversar hoje, possa dar uma luz e que nós possamos pensar um pouquinho mais sobre isso. O que o organismo faz para poder tentar compensar, se adaptar ao dia a dia, ao nosso dia a dia. E o que é a doença, na verdade? A doença advém, esse texto aí para vocês lerem, de um desequilíbrio homeostático, funcional, agudo ou crônico, que desencadeia uma série de adaptações fisiológicas no organismo, na tentativa de reparar o desequilíbrio para manter a homeostase. Então, o que é que o organismo faz? O organismo tenta se adaptar às intempéries, às adversidades da vida que nós impomos a ele, e ele, nessa adaptação, ele, para continuar vivendo, ele se adapta, mas se essas adaptações se prolongarem por muito tempo, termina advindo a doença. É o que diz embaixo: caso essas adaptações perdurem por um longo período, há uma perda gradual da funcionalidade do órgão ou tecido afetado, de modo a prejudicar a fisiologia normal, com aparecimento de sinais e sintomas desse equilíbrio. Nesse estágio, diagnostica-se a doença. Então, vamos dar um exemplo para vocês, se vocês são mecânicos. Isso é extremamente importante. Se vocês são mecânicos e vocês sabem construir um carro, vocês vão para sua garagem, constroem o carro peça por peça. Coloca o pneu, coloca o parafuso, coloca o amortecedor, coloca o volante, o couro dos bancos, apertam cada parafuso, o carro fica perfeito e vocês saem para andar de carro. Vocês fizeram o carro do zero, fizeram o carro do nada. Mas vocês vão ver que, com um determinado momento, esse carro quebra. Como vocês fizeram o carro do zero, fizeram o carro do nada, vocês vão abrir o capô e vão olhar e vão saber exatamente onde está o defeito. Se vocês colocarem a peça de reposição, o carro vai voltar a andar normalmente, como veio de fábrica. Só que você para nas autorizadas, não acha a peça de reposição. Para nas outras autopeças, não encontra a peça de reposição. Diz: puxa, esse carro não pode ficar parado. Como você fez o carro, você sabe qual é a peça que está faltando, você vai em outra parte do motor que tem uma peça semelhante, não é exatamente igual, mas serve. Você pega aquela peça, põe no lugar da que estava faltando para o carro poder andar e o carro volta a andar. Só que ele volta a andar não da mesma forma. Ele vai andar um pouco mais lento, fazendo um barulho estranho, já não freia da mesma forma, mas vai continuar andando. Só que depois de alguns dias, alguns quilômetros rodados, aquela peça que você tirou começa a fazer falta e aquela peça diferente, adaptada que você botou também, começa a não funcionar direito e o carro para de novo. O que é que você faz? Você volta a procurar uma peça de reposição original e não acha. Aí você diz: eu vou ter que arranjar uma outra peça que fique no lugar daquela segunda que eu tirei
para que o carro volte a andar. E assim você faz. Agora você tira uma peça, um parafusinho que estava no para-choque, coloca naquele lugar e o carro volta a andar. Só que dessa vez ele volta a andar ainda pior do que da primeira vez. Se antes ele não estava tendo um freio adequado, não estava tendo uma aceleração adequada, agora ele está com um barulho estranho no motor, ele está roncando muito, está batendo nos buracos, fazendo uma zoada insuportável, mas você leva assim mesmo, porque diz, pô, não vou ficar parado. Só que ali adiante o carro quebra de novo, e já é a quarta peça que você procura e não acha, e você vai ter que fazer uma adaptação. Só que nessa adaptação o carro não consegue andar mais, o carro quebrou mesmo. Por que eu estou fazendo essa comparação, gente? Porque, na verdade, quando você constrói o carro, você conhece o carro a fundo, você sabe o que o carro precisa para funcionar direito. Mas se você não tem as peças de reposição para que esse carro ande adequadamente e comece a fazer adaptações, evidentemente que ele vai andar mal por um período, mas se essas adaptações se prolongarem por muito tempo, ele vai quebrar, e vai quebrar indefinidamente. Essa é a analogia que eu faço com o corpo e a doença. Eu quero compartilhar com vocês isso aqui, para vocês entenderem mais ou menos onde eu quero chegar. Vocês vejam que essa foto aí, você tem quando o seu pai se casou com sua mãe, um deu um espermatozoide, a outra deu o óvulo, formaram um zigoto, um ovozinho, que é essa primeira foto roxazinha que vocês estão vendo, e esse zigoto se transformou em um embriãozinho que foi se transformando até virar um bebê perfeito. Essa inteligência orgânica, biológica, que fez de uma célula um bebê perfeito, com 2 olhos, orelha, nariz, coração, cérebro, pulmões, rins, pele, língua, aparelho digestivo, aparelho neurológico, aparelho osteomuscular. Esse ser perfeito, ele foi feito de uma célula. Essa inteligência que fez esse ser perfeito, será que não sabe, já que fez do zero, consertar esse ser se der algum problema? Ela sabe. Agora, por que o corpo fica doente? Porque nós não damos peças de reposição para que esse corpo, originais, para que esse corpo volte a funcionar adequadamente. E por que nós não damos peça de reposição adequada? Por que acontece isso? Nós não damos peça de reposição adequada por um motivo muito simples. Nós não damos porque nós não sabemos. Ninguém nos informa qual é a razão. E a razão, pura e simples, é a ignorância. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como nos comportar. E o pior, às vezes nós temos a informação que é passada de pai para filho e essa informação não corresponde à verdade. E às vezes nós médicos, também não damos a informação mais correta, porque também não sabemos, porque não aprendemos na faculdade sobre nutrição, sobre vitaminas, sobre minerais. Então o que acontece? Na hora que nós somos ignorantes, nós deixamos, muitas vezes, de dar ao corpo aqueles insumos que ele precisa para poder se reconstruir, transformar-se, voltar à sua fisiologia normal e poder funcionar normal. Se nós não damos, o que é que acontece? A gente termina ocasionando a doença. A doença não é uma afecção que cai na nossa cabeça de repente. A doença não é como uma hipertensão arterial, que de repente você está passando, cai um tijolo de hipertensão em sua cabeça, você fica doente. Vamos dar o exemplo da hipertensão arterial. Quais seriam as causas da hipertensão arterial? Resistência à insulina é uma causa, resistência à leptina é outra causa, hipomagnesemia, álcool, hipotireoidismo, hiperuricemia, obesidade, deficiência de vitamina D, sedentarismo, diminuição de magnésio, todas essas causas podem causar hipertensão. Ora, se você conseguir resolver cada uma dessas causas, você não desenvolverá hipertensão. Mas caso contrário, essa hipertensão virá. Ela não vem de repente. Então, é que fique muito claro, as doenças não aparecem de repente.
Elas são uma consequência de adaptações fisiológicas que o corpo faz porque ele não recebe os insumos necessários para que ele possa se autoconsertar. E isso tem que ficar muito claro. E aí a pergunta que se faz é: que insumos são esses? O que é que nós temos que fazer ao nosso corpo para que ele possa se recuperar? Essa é a pergunta que a gente faz e o que a gente tem que tentar esclarecer. A primeira coisa, e não é difícil, gente, é nós darmos atenção aos 5 pilares básicos da saúde. Coisas que nós não levamos a sério, não damos tanta atenção, mas é a base com a qual nós vamos poder ter saúde por muito tempo. Ora, é evidente que uma coisa muito clara é que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo saúde, e isso é natural. A natureza nos fez para nascer, crescer, ter filhos e morrer. Porque a gente não pode ficar infinitamente, mais pessoas estão chegando e a gente vai ter que morrer para dar lugar a esses jovens que estão chegando. E por isso, a própria natureza começa a diminuir a nossa função orgânica naturalmente. Alguns exemplos para vocês. Nós começamos a diminuir os nossos hormônios a partir dos 35, 40 anos. Nossa testosterona, no caso do homem, começa a cair. O estradiol e a progesterona, no caso da mulher, começa a diminuir. A produção do ácido clorídrico no estômago começa a cair. Nós vamos ter menos acidez no estômago, lenta e gradativamente. Nossas enzimas pancreáticas começam a diminuir. Nossos neurotransmissores começam a diminuir. Por que isso acontece? Porque a partir dos 35 ou 40 anos, nosso corpo começa a envelhecer para que nós possamos um dia morrer. O problema é que nós estamos acelerando isso e fazendo com que nosso corpo envelheça muito mais rápido, de maneira muito menos adequada, por conta do nosso estilo de vida. E é esse estilo de vida que nesse estilo de vida que temos os 5 pilares importantes para que nós pensemos sobre como melhorar a nossa saúde. Que pilares seriam esses, basicamente? Sol é importantíssimo. Hoje ninguém toma mais sol. Porque tem medo de câncer. E aí vem uma curiosidade. Tomar sol demais faz câncer. O sol, vamos esclarecer rapidamente algumas coisas sobre o sol. A grande vantagem do sol é que ele nos fornece o raio ultravioleta B, e o raio ultravioleta B, ele é responsável pela formação da nossa vitamina D. Só que ele só incide e só serve pra gente das 10 da manhã às 15 da tarde. Pronto. A partir daí, você só tem ultravioleta A. E o raio ultravioleta A, esse sim é cancerígeno. Nós não queremos ultravioleta A, queremos ultravioleta B. Só que os raios UVA, eles penetram na pele, eles causam uma lesão que, se você tomar sol por muito tempo, termina causando câncer de pele. Mas são cânceres mais leves, é o basocelular, é o espinocelular, são cânceres que geralmente não dão metástase e câncer que se cura tranquilamente com o processo cirúrgico. Ou seja, o que é que a gente advoga que vocês façam para que tenham uma quantidade de vitamina D adequada? Tomem, a depender do tom da pele, meia hora a 40 minutos de sol sem protetor solar, entre 10 e 15. E nesse horário você tem a incidência de ultravioleta B, UVB. Esse UVB produz a vitamina D que você precisa, em torno de 10.000 a 15.000 unidades. Ou seja, não vai produzir 1.000 unidades. Se você tomar sol todo dia, a natureza já te provê 10 a 15.000 unidades. Então aquela história de você tomar todo dia 1.000 unidades de vitamina D é muito pouco, gente. Essa coisa, vou na farmácia tomar 1.000 unidades de vitamina D. É muito pouco. Você tem que tomar pelo menos entre 5 e 10.000 unidades para ser semelhante à natureza. Agora, evidentemente que eu seria irresponsável de dizer a vocês, toma a vitamina D à vontade, 10, 15.000, sem fazer uma avaliação, porque não se avalia só a vitamina D. Nos exames a gente tem que avaliar também o cálcio, o paratormônio, porque baseado no nosso paratormônio, no cálcio, na vitamina D, nós temos uma noção de quanto de vitamina D a pessoa precisa. Mas a natureza, isso é indiscutível, nos fornece 10.000 unidades por dia de vitamina D, se você tomar sol entre 10 e 15. Se você tomar sol
desde as 8 da manhã até as 18 da tarde, você vai estar muito mais suscetível ao câncer, porque você vai estar muito mais suscetível ao UVA, que começa às 8 da manhã e só termina no pôr do sol. A UVA fica o dia todo e penetra na nossa pele, causando risco de câncer, diferente do bebê. E o melanoma, que é o câncer de pele sério, o câncer de pele que causa metástases, e é um câncer de pele muito... que as pessoas têm muito medo. O melanoma, ele não está associado ao sol. Ele é muito mais uma patologia ligada a uma fragilidade genética. Tanto é que os melanomas acontecem em zonas onde você não toma sol. Em zonas que você geralmente se cobre e não toma sol. É aí onde aparece o pequeno nódulozinho de melanoma. Esclarecido o sol, água, nós temos que nos hidratar. Nenhuma reação química do nosso corpo funciona sem água. Nosso corpo é 60% água. Então, essa coisa de nós não nos hidratarmos é um problema sério. A gente tem que beber entre 2 e 3 litros de água por dia. E aí os nossos rins funcionam, nosso sangue consegue ficar com a viscosidade adequada, com o pH adequado, com a temperatura adequada, e nós conseguimos fazer todo o nosso metabolismo. Então a água é fundamental. Você quer emagrecer, tem que beber entre 2 e 3 litros de água por dia. Outra coisa, outro pilar que é fundamental e ninguém nem dá a mínima, e eu também nisso, ou seja, todo mundo erra. Aliás, depois que nós descobrimos a luz elétrica, acabou, que é o sono. Antigamente, o sol se punha, você não tinha luz elétrica, a pessoa tinha que dormir e acordar cedinho com o alvorecer, com o cantar do galo. Hoje não acontece mais isso, hoje fica as luzes ligadas até 1, 2, 3 da manhã, a gente fica trabalhando à noite. E o que é que acontece? Nós perdemos o sono. O sono é altamente reparador. É através do sono que é produzido a melatonina, e é um hormônio reparador. É um hormônio que pega as células do corpo e repara durante a noite. Pega os hormônios do corpo e repara durante a noite. Desinflama e diminui os radicais livres que nosso corpo produz durante a noite. A melatonina é fundamental. A gente pensa, vou tomar uma melatonina para dormir. Realmente, a melatonina induz o sono, mas a função mais importante que a melatonina tem é como anticancerígena, porque ela diminui a inflamação, diminui a produção de radicais livres, com isso ela diminui a agressão do DNA da célula e diminui a possibilidade de câncer. Da mesma forma que ela regenera as células, principalmente as células do intestino. Durante a noite a gente não deve comer, porque é nesse momento que o intestino está sendo regenerado. E fazendo um parêntese aqui, aliás, eu vou deixar falar isso na parte de nutrição, sobre intestino e a atividade física. A atividade física é fundamental. Eu falei em alguns posts anteriores sobre atividade física, porque a atividade física produz hormônios importantíssimos para a nossa saúde. Hormônios, por exemplo, como a irisina, que ao circular vai até o cérebro, estimula a produção de BDNF, que é um outro hormônio cerebral, que faz com que as sinapses cerebrais aumentem, cresçam, faz com que os nossos neurônios, principalmente as nossas células da glia, também proliferem, ou seja, deixa nosso cérebro mais novo. Ou seja, fazer exercício é bom para a cabeça. Da mesma forma que produz hormônios como interleucina 6, que é um metabólito intracelular que, de uma maneira geral, costuma ser extremamente pró-inflamatório, mas quando produzido pelo músculo na atividade física, ela age justamente o contrário, como anti-inflamatória. Então a interleucina 6 tem uma importância muito grande e a atividade física permite isso. Além disso, facilita a absorção de glicose para os músculos. Quem tem diabetes, quem tem resistência à insulina, quem está obeso, quando faz atividade física, controla melhor seu metabolismo, porque faz com que o açúcar entre no músculo e seja metabolizado mais rápido. E além disso, e muito importante para quem quer perder peso, que pensa que a atividade física vai fazer perder peso. Não, o que vai fazer perder peso é a mudança dos hábitos de vida. O que vai fazer perder peso é a mudança dos hábitos alimentares. A atividade física faz perder em torno de 5% do peso, colabora muito pouco, mas o mais importante é que ela mantém o novo peso adquirido. O que eu quero dizer é isso. À medida que você faz atividade física e ganha músculo, esse músculo aumenta seu metabolismo. Ao aumentar seu metabolismo, ele consegue manter você com o seu peso recém-conseguido. Ou seja, se você perdeu 10 quilos, ele mantendo o seu metabolismo alto, você vai manter esses 10 quilos a menos. Ao contrário, se você perde massa muscular, você não tem esse aumento de metabolismo e, por conta disso, você volta a ganhar gordura, porque seu corpo trabalha devagar. Então,
A atividade física ajuda em torno de 5 a 10% na perda de peso, mas mais importante do que isso, ela faz com que a cada peso que você perca, você se mantenha naquele peso menor e não tenha aquele efeito sanfona de ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso, ganhar peso. Então, por isso que a atividade física, por todas essas razões, ela é fundamental. Mas há algumas razões em que a atividade física não é tão importante. Há algumas razões, há alguns momentos em que você deve ter cuidado. Quando você está sob estresse muito grande, quando você está fadigado, quando você tem uma fadiga adrenal, uma fadiga mitocondrial, quando seu corpo não consegue levantar da cama de manhã, quando seu corpo não consegue fazer as atividades diárias, se você puder só ficava na cama, mas mesmo assim, não, vou fazer atividade física, vou forçar. Nesse momento, a atividade física é prejudicial, porque você precisa de energia para viver. E se você gastar o pouco de energia que você está tendo ainda para fazer atividade física, é pior. Por isso que no início do tratamento de perda de peso com meus pacientes, logo no início, eu recomendo que eles nem façam muita atividade física, se concentrem mais na adaptação da dieta, na adaptação da alimentação, do que na atividade física. Deixa para fazer atividade física quando o corpo estiver mais equilibrado, com melhores níveis de vitaminas, minerais, quando tiver os hormônios mais estabilizados, quando tiver mais disposto, se sentindo com mais energia, aí é o momento de fazer atividade física. Portanto, tem momentos de fazer atividade física, não é todo momento que a gente faz atividade física. E por fim, a nutrição, que talvez seja o pilar mais importante da aquisição da saúde. Por quê? É com a nutrição que nós vamos poder, e dependendo do que nós nos nutrirmos, é que nós vamos poder realmente dar ao corpo os insumos que ele precisa para que ele possa se adaptar, se consertar e não adoecer. E aí, falando sobre aquilo que eu ia falar anteriormente, vamos parar para pensar uma coisa que a gente não costuma pensar. Vamos parar para pensar que se nós comêssemos, a gente come mais, mas se nós comêssemos apenas 1 quilo de alimento durante o dia, vamos fazer essa conta básica, 1 quilo, a gente come muito mais do que 1 quilo durante o dia, mas que nós comêssemos 1 quilo de alimento durante um dia. Ou seja, em um ano, em 365 dias, nós teríamos comido 365 quilos de alimento. Vamos arredondar para 300 para a conta ficar fácil. Em um ano, nós teríamos comido 300 quilos de alimento. Em 3 anos, nós teríamos comido 1 tonelada de alimento. Em 10 anos, nós já teríamos comido 3 toneladas de alimento. Em 50 anos, nós teríamos comido 15 toneladas de alimento. Na metade da nossa vida, já passou pelo intestino 15 toneladas de alimento. Vocês conseguem perceber, vocês conseguem entender um órgão que se, digamos assim, entra mais em contato com o meio externo do que o nosso intestino? Não há. O olho só enxerga, nada entra. A respiração só entra ar. Se tiver poluição é ruim, mas é só isso. A pele é impermeável. Os outros orifícios, a uretra, a vagina, não entra nada, só sai. O que realmente tem contato muito forte com o meio externo é o nosso intestino. Ou seja, em 50 anos, no mínimo, você já ingeriu 15 toneladas de alimento. 15 toneladas de suprimentos, insumos para seu organismo. Imagine se você come 15 toneladas de junk food. Será que a gente não vai ter doença? Será que a gente vai estar dando ao nosso corpo alimentos adequados? E se você dissesse assim, mas eu só como comida saudável, muito bom para seu intestino, muito bom para seu organismo, mas a gente sabe também que tem outro problema, a maioria dos alimentos hoje não são saudáveis. Vamos raciocinar que a gente come produtos orgânicos. Bom, então não tem agrotóxico, já é muito bom. Só que esses produtos orgânicos são geralmente feitos em locais onde o solo já não é mais o mesmo. O solo já foi usado inúmeras vezes. Então até esses produtos orgânicos já são deficitários de nutrientes importantes como vitaminas e minerais. Então, por melhor que nós nos esforcemos, nós não conseguimos colocar no nosso organismo a quantidade de insumos perfeitos que ele precisa para viver. E para piorar, e por aquilo que a gente tinha falado, ignorância, nós, de uma maneira geral, colocamos 2/3 desses alimentos de comidas inadequadas. Principalmente nos últimos 50 anos, que é justamente o carboidrato.
E essa é outra coisa importante. A gente pensa, e a gente vem pensando ao longo do tempo, que o que faz mal, com que arrisca a possibilidade de você ter infarto, o que aumenta a possibilidade de você ter Alzheimer, o que aumenta a possibilidade de você ter diabetes e engordar, é gordura animal. E já se foi provado isso claramente que não é a gordura animal. O que causa a gordura animal pode até contribuir, a gordura em geral, principalmente a vegetal, mas a gordura animal pode até contribuir. Mas a causa básica, o fator inflamatório básico ao nosso intestino é o carboidrato. Esse sim que talvez seja a base da nossa alimentação atual. Aliás, se você, de uma maneira geral, as pirâmides alimentares de 1970 para cá, se você olhar, na base da pirâmide, 60% do que nós deveríamos comer eram grãos e cereais, todos ricos em carboidrato. 60% era o carboidrato, 25% de proteína e 15% de gordura. Isso não está correto, porque você está comendo muito mais carboidrato do que proteína e gordura, que na verdade, aí a gente vê outra curiosidade interessante, é a nossa alimentação básica. Vamos raciocinar 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, onde o homem era nômade, quando o homem ainda não tinha se assentado para fazer cidade, vivia em cavernas, a cada semana, a cada mês, com medo de animal, com medo das outras tribos, se mudava de uma caverna para outra, e porque também tinha que procurar caça, se mudava de uma caverna para outra para caça. De que esses homens de 15 anos atrás, 20 mil anos atrás para cá, de que eles se alimentavam? Basicamente era da caça. Eles acordavam de manhã, assim que o sol nascia, não tomava café, porque não tinha a geladeira das cavernas, não tinha café da manhã das cavernas, era jejum mesmo, gente. Então eles acordavam de manhã e iam para onde? Direto para caçar. As mulheres ficavam em casa e os homens iam caçar. Se iam caçar e conseguir caça ou não, aí são outros 500, mas eles iam caçar. Iam caçar o quê? Iam caçar coelho, iam caçar javali, iam caçar veado, iam caçar búfalo, iam caçar o que achassem na frente, porque eles precisavam comer. E o que eles comiam depois que eles conseguiam achar a caça? Eles comiam basicamente as vísceras. Eles comiam basicamente proteína e gordura, porque naquela época ainda não tinha fogo. O fogo só foi descoberto 9 mil anos atrás, há 15, 20 mil anos atrás, não tinha fogo. Então, se não tinha fogo, eles tinham que comer as vísceras, porque era mais mole, era mais fácil rasgar com o dente, e deixava a carcaça para os outros predadores, para em vez de comerem eles, comerem a carcaça, eles voltavam para a caverna dele, para no outro dia tentar caçar de novo. Então, o nosso DNA, o DNA do ser humano, ele foi feito para comer principalmente proteína e gordura animal. Não tinha carboidrato naquela época. Os homens não comiam raízes naquela época, nem fruta, porque na África tinha uma outra árvore, as árvores eram altas, as girafas que comiam, os pássaros que comiam, os homens não conseguiam comer fruta. Aí vocês me perguntam, tá, se eles não comiam fruta, não comiam raiz, só comia víscera, ou seja, proteína, gordura, como é que esses homens tinham vitaminas, minerais, se a gente encontrar isso nas verduras, nas frutas? Gente, na hora que você come um coelho, na hora que você come um búfalo, na hora que você come um animal herbívoro, esse animal come fruta e come grama e come vegetal. E essas vitaminas e minerais estão nesse vegetal. Na hora que eles comem esse vegetal, eles adquirem isso, e na hora que você se alimenta com esses animais, vocês estão adquirindo também o que esses animais ingeriram. Então vocês adquirem a proteína, vocês adquirem a gordura animal, adquirem as vitaminas e os minerais. E foi disso que o homem sobreviveu a praticamente a vida dele toda, até descobrir o fogo. Quando ele descobriu o fogo, aí começou a ficar mais fácil até comer as raízes, porque as raízes são tão duras, mas na hora que você cozinha no fogo, elas ficam mais moles e fica mais fácil ser comida. Eles aí descobriram as raízes, puderam comer raiz. Eles descobriram também que alguns animais, eles poderiam guardar, cercar e deixar no pasto e comer à medida da necessidade. Não precisavam caçar todo dia. E descobriram também que se eles plantassem aquelas raízes, eles teriam aquela raiz por mais tempo. Daí o homem começou a se assentar. À medida que ele se assentou, aí, como é um ser humano e é inteligente, é um homem sapiens, ele passou a ter uma melhor diversidade alimentar. Mas, digamos que isso foi de 10 mil anos para cá. Dos 25, 15, ou seja, por muitos e muitos milênios, nosso corpo se adaptou a comer carne.
e comeu carne até muito pouco tempo atrás. O que acontece é que, de mais ou menos, depois da Revolução Industrial, de 200 anos para cá, é que nossa dieta mudou completamente. Mas até a Revolução Industrial, o básico, a base da nossa dieta era basicamente carne e proteína e um pouco de carboidrato. Não muito, um pouco. E carboidrato integral. Mas com a Revolução Industrial, os produtos começaram a ser refinados, o carboidrato passou a ficar muito barato e distribuído para a população de uma maneira geral. E como é muito barato, como é refinado, é saboroso, porque é doce, as pessoas começaram a mudar sua forma de se alimentar. E aí começou a ter complicação. E a complicação toda se deveu foi a partir de 1970 a 1980, porque nessa época houve uma pesquisa realizada por um fisiologista americano chamado Hansel Keys, e esse cara pesquisou 5 países. Na verdade, ele pesquisou 22, mas só publicou os dados de 5 países. Nesses dados, ele dizia no seu trabalho que gordura saturada era a causa de doença cardiovascular. Nessa época, um pouquinho de história, para você ver que medicina é história também. Então, nessa época, havia já o petróleo. Em 1970, 1980, o petróleo começou a ser utilizado nas máquinas das fábricas, nas indústrias, e o que até então era utilizado, que era o óleo vegetal, parou de ser utilizado. E as empresas produtoras de óleo vegetal disseram: poxa, o que é que eu vou fazer com esse óleo vegetal, já que está todo mundo usando petróleo, o óleo mineral, não está usando o óleo vegetal? O que é que eu vou fazer com essa quantidade de óleo vegetal? Então eles pensaram: eu vou fazer alguma coisa para o ser humano comer. E eles pegaram o óleo vegetal, refinaram o óleo vegetal e transformaram o óleo vegetal em um que era usado como lubrificante, passou a ser usado como alimentação. E aí vieram os óleos de soja, os óleos de algodão, os óleos, o canola, e o que acontece? O milho. E, além disso, o ser humano não estava acostumado, naquela época, a usar óleo vegetal. O ser humano usava a banha para cozinhar e usava a manteiga. A vida toda fez isso. E, aliás, em 1903 não tinha nem notificação de infarto no mundo. Era 1 ou 2, tanto que o inventor do ECG foi criticado à época, dizendo: para que você está fazendo esse aparelho para diagnosticar infarto se não tem infarto? Só que de 1903 a 1930 o número de infartos aumentou de 3 mil para 30 mil nos Estados Unidos, e a partir daí foi aumentando gradativamente. Como o número de infartos começou a aumentar, fez-se essa pesquisa em 1970 para tentar descobrir o que é que estava causando o aumento de infarto nos Estados Unidos. Nessa pesquisa, Hansel Keys, através desses 5 países, disse que era a gordura saturada. Ora, na hora que um cientista disse que era gordura saturada, um cientista bastante influente na época, e além disso, tem todo um lobby da indústria, da agricultura, da indústria agrícola, querendo que o ser humano parasse de comer gordura animal, ou seja, manteiga e banha, para passar a comer óleo vegetal, porque ela precisava dar escoamento àqueles óleos, foi formada a tempestade perfeita. Ou seja, você pega e diz assim: os americanos não podem mais comer gordura animal porque dá infarto, obesidade, diabetes, então não pode comer. E aí foi uma campanha violenta que foi feita nos Estados Unidos em 1970 e que pegou a maioria dos países ocidentais, Europa e América do Sul. Com isso, nós infelizmente passamos a comer gordura vegetal, a margarina, os óleos vegetais, e tiramos da nossa dieta o ovo, tiramos da nossa dieta principalmente as gorduras dos animais e as carnes, e nosso alimento ficou predominantemente com gordura vegetal. Como nós não poderíamos comer mais a gordura animal que dá sabor, e a indústria estava fazendo muito carboidrato, eles disseram: olha, então para dar sabor ao alimento eu vou ter que botar carboidrato. E aí ele coloca o carboidrato no alimento. Ou seja, aquele alimento que era principalmente rico em gordura animal e proteína animal, foi substituído por carboidrato refinado, as farinhas, e foi substituído também por gordura vegetal. Bom, já que foi feita essa substituição, já que a gordura animal e a banha, a gordura animal e a proteína é que causavam
o infarto, vamos raciocinar que em 1970 para cá, graças a Deus, ninguém infartou mais. Ninguém mais teve doença cardiovascular, ninguém engordou, ninguém teve diabetes, ninguém teve câncer, ninguém teve autismo, Alzheimer e Parkinson. Não foi isso que aconteceu. Os índices que cresciam de maneira lenta e gradual passaram a crescer de maneira assustadora. E ninguém entendia por que está crescendo de maneira assustadora se nós tiramos os agentes que eram os agentes que mais agrediam naquela época. Estava crescendo de maneira assustadora porque, na verdade, nós tiramos os agentes errados. Nós botamos a raposa no galinheiro. Esse que é o grande problema. Mas de 2007 a 2017, olha como aumenta vertiginosamente a quantidade, a prevalência de doenças crônicas na população em milhões. Observe que diabetes, obesidade, doenças crônicas do coração, doença arterial do coração, doenças renais, depressão, hiperglicemia, diabetes, obesidade, tudo isso aumentou de maneira assustadora. Ora, se era para diminuir com a retirada da gordura animal e da proteína, como é que aumentou assim? Aumentou porque se descobriu depois que a pesquisa tinha sido mal feita. Naquela época também não se tinha pesquisas tão bem feitas e que se deixou de analisar nos trabalhos que aquela mesma população que comia mais gordura animal e proteína animal, que tinha mais infarto, aquela mesma população consumia cada vez mais carboidrato. E a partir daí, nos trabalhos seguintes, foi se mostrando que era o carboidrato que era o grande vilão. Era o carboidrato que causava, ao invés da gordura vegetal, o aumento do infarto, o aumento do derrame, o aumento do diabetes e tudo isso. E aí várias revistas na época saíram mostrando esses problemas. Na época do estudo dos 7 países, o nome é esse aqui, é o Seven Countries, esse é o estudo original que deu esse boom, que fez essa revolução na dieta ocidental, que causou esse aumento impressionante. Até hoje as pessoas têm medo de colesterol, como se colesterol fosse uma gordura. Colesterol não é uma gordura, colesterol é uma lípida. A gordura é o triglicerídeo, mas as pessoas ficaram com medo de gordura, pararam de comer gordura para não ter infarto, mas começaram a comer açúcar. E nessa mesma época, um autor chamado John Yudkin publicou um livro chamado Puro, Branco e Mortal. Ele estava falando justamente que essa população que comia açúcar era uma população que tinha a chance aumentada de fazer infarto. Mas ninguém deu bola para John Yudkin, porque o Hansel Keys era um cara muito mais, digamos assim, muito mais... impressionava muito mais a sociedade, ela muito mais entrosado na sociedade, uma penetração muito grande. E isso, claro, que o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos fez essa modificação na dieta americana, onde a base da pirâmide passava a ser os produtos vegetais, os óleos e os grãos. Claro, ele tinha que vender isso, tinha que desovar isso, e deixava no ápice da pirâmide o que você tinha que comer menos, as proteínas e as gorduras. E isso, até hoje, infelizmente, ainda se pensa, ainda se fala sobre isso, e as pessoas continuam morrendo com infarto e comendo açúcar adoidado. Até porque o açúcar é altamente inflamatório, mas ele também tem uma substância que é opioide. O açúcar, ele tem o carboidrato, ele tem uma substância opioide, que é a gluteomorfina. A gluteomorfina, quando você come, te dá prazer. E você tem vontade de comer mais. Sem falar que o próprio carboidrato, quando você come, faz um aumento da insulina para poder esse carboidrato ser absorvido, mas logo depois essa insulina cai. Na hora que cai, aumenta muito sua fome. E você tem vontade de comer de novo. Então o carboidrato não sacia a sua fome, ele aumenta a sua fome para você querer comer mais. Como você está viciado por causa do opioide, você quer comer mais carboidrato, e mais carboidrato, e mais carboidrato, e esse carboidrato faz acontecer a resistência à insulina, que vai causar, no final das contas, o diabetes e a obesidade, e lá adiante, pela inflamação que ele causa no intestino, vai causar o infarto, vai causar o derrame, vai causar o Alzheimer, o Parkinson. Daí, nós temos que ter cuidado com o açúcar. Esse é o grande vilão da dieta ocidental. Mas é bem difícil tirar. Imagine uma droga como a cocaína, uma droga como a heroína, uma droga como o crack,
em que as pessoas, se fosse liberada, certamente usariam muito mais. Não usam porque não é liberado. Mas o açúcar, que é uma droga tão ruim quanto, ela é liberada, ela é aceita, ela é estimulada pela sociedade civil, estimulada pelas indústrias porque querem vender mais. Então nós temos a tempestade perfeita, gente. Nós temos a chance de, a partir daí, você terminar causando toda essa situação que nós estamos. Nós temos um estilo de vida em que você não toma sol, um estilo de vida que você não bebe água, não faz atividade física, se alimenta com alimentos industrializados, cheio de agrotóxicos e rico em carboidrato, que é altamente inflamatório. Ponto. Aí nós temos a tempestade perfeita. E como resolver isso? Bom, depois dessa informação que eu dei a vocês sobre o carboidrato, vale a pena a gente começar a tentar diminuir um pouquinho de carboidrato na nossa dieta e substituí-la pelo que realmente nossos avós e bisavós comiam mais, e nossos tataravós e nossos antepassados, que é a carne, que é a gordura animal. Isso sim sacia, isso sim está rico em vitaminas do complexo B, isso sim está rico em minerais. Claro que nossos bois não são os melhores bois do mundo, não são bois de pasto, são bois que são criados em cativeiro, são bois que comem ração, são bois que comem milho, são bois que comem carboidrato também. Então são bois inflamados e evidentemente que não é uma carne 100%. Se nós pudéssemos comer só carne de animal de pasto, seria o melhor dos mundos. Mas nós não estamos no melhor do mundo há muitos anos, na verdade. Esse aqui é o grande problema. Então, nós temos que pelo menos fazer a nossa parte. Qual seria a nossa parte? Vamos diminuir o nosso carboidrato da dieta. Em vez de ser 60%, vamos baixar para 20%, gente. Vamos baixar para 10%, vamos baixar para 30% e aumentar o nosso teor de proteína animal e gordura. E vamos retirar outro agente altamente, outra coisa que preciso falar com vocês, que ninguém diz, os óleos e a margarina são altamente inflamatórios, ricos em ômega 6. Ômega 6 é um tipo de gordura que causa inflamação no corpo. É diferente do ômega 3, que vem do peixe, do salmão, de águas profundas. Esse ômega 3, ele é anti-inflamatório e daí ser usado para tratar desbiose, daí ser usado para tratar problemas intestinais. Por quê? O ômega 3 desinflama o intestino. E, aliás, talvez, como eu disse a vocês, como o intestino é responsável pelo contato mais próximo com todas as doenças que nós temos, crônicas, não transmissíveis, na verdade, deixa eu reformular, como ele é o contato mais próximo com todos os alimentos que nós, todo o mundo externo que nós temos contato é através do intestino, se ele inflama, aumenta a chance de você inflamar o corpo todo. Portanto, o intestino talvez seja a chave de nós podermos modificar nossa qualidade de vida e, a partir daí, dar ao corpo os insumos que ele precisa. Porque mesmo que queiramos dar ao corpo os insumos que precisa, com o passar da idade, a produção de ácido clorídrico diminuindo, também diminui a nossa absorção de proteínas e minerais. Com o passar da idade, comendo mais alimentos inflamatórios, como o carboidrato, como o glúten, que está associado ao carboidrato, que é aquela colazinha que é formada quando você faz a farinha de trigo com a água. O glúten é altamente inflamatório para o intestino e o leite, que também é altamente inflamatório para o intestino. Deixa eu só voltar para o leite um pouquinho, que é outro assunto, outra polêmica. Eu estou jogando polêmica mesmo para a gente fazer pergunta e ver. O glúten, ele é altamente inflamatório porque ele é uma proteína de difícil digestão. Nós não temos enzima para quebrar o glúten. E o glúten, ele desencadeia uma reação imunológica do corpo, o corpo produz antigliadina e antitransglutaminase, que são anticorpos contra o glúten. E esses anticorpos, quando elevados, e quando muito elevados, dão o diagnóstico de uma doença chamada doença celíaca. Mas mesmo que você não tenha doença celíaca, você pode ter um certo grau de sensibilidade ao glúten. E essa sensibilidade ao glúten vai causar uma inflamação no intestino. E essa inflamação do intestino vai fazer com que as células intestinais, que são fechadinhas para não deixar entrar o que não presta, porque todo alimento só entra no corpo através da célula intestinal. Daí só poder entrar aminoácido, proteína e ácido graxo. Aminoácido, glicose e ácido graxo. Maior que isso não passa. Só que quando o intestino está inflamado, as células se separam. Na hora que as células se separam, por entre elas, que a gente chama de leaky gut,
ou intestino gotejante, passa os alimentos que não foram bem digeridos pelo estômago, porque está produzindo pouco ácido clorídrico que não quebra a proteína direito. Então, em vez de entrar aminoácido, vai entrar proteínas, vai entrar pedaços de bactéria, vai entrar toxinas, vai entrar agrotóxico para o sangue. E o nosso sistema imunológico entra em pane, porque ele tem que pegar, como se fosse uma polícia, e prender todo aquele material estranho que está entrando. E além disso, o que é que ele faz? Ele prende e coloca cartaz em todo o carro de polícia do corpo humano, que é o sistema imunológico. Se você vir uma proteína, um pedaço de proteína de bactéria, um pedaço de proteína do glúten, um pedaço de proteína da toxina, em qualquer lugar do corpo, ataque, porque ele entrou aqui pelo intestino. E todo o carro de polícia que circula no corpo, que é o nosso sistema imunológico, nossos linfócitos, saem fazendo a sua avaliação. Se em determinado momento, para na tireoide, tem uma proteína muito parecida com aquela proteína que está ali no carro, que o nosso sistema imunológico sinalizou, ele ataca o nosso corpo, ele ataca o nosso próprio corpo. Isso que é a doença autoimune, quando o nosso sistema imunológico não consegue diferenciar entre o nosso do não nosso, do self e do não self. E aí ele começa a atacar o nosso corpo achando que é aquela proteína que entrou no intestino, porque o intestino estava inflamado. Então talvez, e como o intestino estava inflamado, entra o que não presta e não entra o que presta, porque não vai entrar zinco, não vai entrar ferro, porque também tem pouco ácido clorídrico, não vai entrar cromo, não vai entrar lítio, não vai entrar cobre, não vai entrar vitaminas do complexo B, não vai entrar vitamina C, não vai entrar selênio, ou seja, vitamina D, vitamina A, D, E, K, ou seja, não entra nada que preste, ou entra muito pouco que presta e entra muito que não presta. É daí que as doenças começam a acontecer. Talvez o segredo seja começarmos a tratar do nosso intestino. Esse talvez seja o mais importante. E nós devemos tratar do nosso intestino começando a prestar atenção no que nós ingerimos. E principalmente diminuir a quantidade de açúcar da dieta, diminuir a quantidade de agentes tóxicos que vêm nos alimentos, os agrotóxicos, e diminuir também a quantidade de alimentos industrializados. São aquelas salsichas industrializadas, não natural. Aqueles presuntos, aquele salame, todo esse material é feito com substâncias que são danosas ao nosso intestino. E quando muita pesquisa diz que carne vermelha causa câncer de intestino, eles estão pesquisando essa carne industrial. Eles não estão pesquisando a carne do boi que está no pasto, porque essa carne não é vendida à toa. Ele pesquisa a carne que a pessoa come, a pessoa está comendo porcaria. Então ele pesquisa porcaria e diz, porcaria causa câncer. Todo mundo sabe que porcaria causa câncer. Então vamos diminuir de comer porcaria. Vamos diminuir de comer essas carnes industrializadas, esses açúcares refinados. Vamos diminuir de comer o glúten e vamos diminuir de tomar o leite. O leite é justamente uma coisa que eu queria falar com você, só para fechar aqui. Então, vamos raciocinar que o leite, nós somos mamíferos, mas nós só precisamos tomar leite até nascer os dentes. A partir daí a gente tem que comer igual adulto. Ou seja, o ser humano só tem que tomar leite nos primeiros anos de vida. Nos 2 primeiros anos, fundamental o leite da mãe. A partir daí que começa a nascer dente, você já tem que entrar com alimentos que você come naturalmente. Aí já vem as carnes, já vem o frango, já vem o peixe, já vem a gordura, já vem as vitaminas, os legumes, já vem as frutas. Então, nós não precisamos tomar leite o tempo todo. Mas se não tomar leite, a gente não vai ter cálcio, vai ter os ossos fracos. O bezerro se transforma em um touro e só toma leite nos primeiros anos de vida. E por que ele tem aqueles ossos fortes? Porque o cálcio está nos alimentos verdes e não no leite. O leite tem muito cálcio, mas se você comer alimento verde como o bezerro come, se você comer carne que tem muito cálcio, se você comer gordura que tem muito cálcio, e o cálcio é um dos minerais mais abundantes que nós temos e que melhor nós absorvemos. Então, nós vamos ter cálcio à vontade. Então, e outra coisa, a gente só precisa de cálcio nos primeiros anos até os 18 anos. A partir daí, todo o cálcio que nós precisávamos para fortalecer nossos ossos, nós já temos. A partir daí, esse cálcio, a gente não precisa de mais tanto cálcio. Um acréscimo a mais de cálcio, sem colocar o magnésio, a vitamina K2 e a vitamina D, esse cálcio vai para as artérias. E a gente aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, cálcio não é essa panaceia toda que a gente precisa de cálcio, precisa de cálcio, precisa de cálcio. E nem de leite. E o leite também causa alergia em muita gente, porque tem reação cruzada contra o glúten.
por que então as doenças acontecem? Já que elas não caem de paraquedas, o que é que faz com que as doenças aconteçam? São esses distúrbios que vocês estão vendo aí, que a gente tem que evitar e que a gente tem que pesquisar no consultório, porque aí é que está a grande mágica da medicina. A grande mágica da medicina não é você diagnosticar uma doença e tratar. A grande mágica da medicina é quando você evita que a pessoa tenha uma doença. E você evita pesquisando se a pessoa está com glicação, aumento de açúcar no sangue, se ela está inflamada através de muitos parâmetros, se ela está oxidada, produzindo radicais livres, se ela está submetilada, ou seja, se tem tijolo suficiente para fazer DNA, para fazer proteína, para fazer enzima, para fazer outras substâncias orgânicas, se a imunidade da pessoa está adequada e se a pessoa tem hormônio. É isso que a gente tem que buscar no consultório, porque se isso estiver desorganizado, infelizmente, a gente tem que organizar. E se mantivesse, como eu disse a vocês, alterado por muito tempo, o corpo fará adaptações fisiológicas que culminarão em doenças. E é isso que a gente não quer. Então, a medicina convencional é fundamental. Se você está doente, você precisa ser tratado. Se você está doente, talvez você precise de remédio, talvez você precise de cirurgia. Mas não é muito melhor se a gente conseguir prevenir e não adoecer? E é isso que eu estou tentando batalhar, é isso que eu falo com meus pacientes sempre. Vamos atrás de prevenir e de não envelhecer. E a nossa função, na verdade, é essa aqui, ó. A gente pensa às vezes que a gente olha, pede aquele pouquinho de exame, ureia, creatinina, glicemia, colesterol total, triglicéridos, e olha, tá tudo bem, vai embora, vai para casa. Parece que você tá navegando em um mar límpido, maravilhoso. Se você não fizer uma análise mais ampla, buscando aquelas alterações que eu te falei, submetilação, inflamação, glicação, autoimunidade, déficit hormonal, se você não for buscar isso, pode ser que, na verdade, você não consiga prevenir o que está por vir e que talvez essa seja a nossa função, evitar que você seja acometido por um problema lá adiante. É essa a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo inicial aqui sobre curiosidades da medicina que ninguém diz a você e que nós temos que prevenir, nós temos que buscar as causas e trazer o corpo para a fisiologia normal para que as doenças não aconteçam. Infelizmente, se as doenças tiverem acontecido já o carro já estiver quebrado, a gente tenta manter ele vivendo com a melhor qualidade de vida possível e evitando que outras peças quebrem. É mais ou menos isso, tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, tchau.